Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque, aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje eu converso com o Roberto Ferreira dos Santos, mais conhecido como Betinho Zulu. E a gente falou no bloco anterior sobre militância, né? Você disse que começou a militância ali no bairro, com seu pai sendo presidente da Sociedade de Amigos de Bairro, mas que não era ainda uma militância política. Quando que começa a ser uma militância política? Aí é nos anos 90 mesmo, quando você se filia ao PT? O jovem, a gente começa a ter um entendimento muito dessa questão de não ter as políticas públicas que nos contemplavam na época, né? Principalmente política de juventude, enfim. E aí, assim, com a militância, né? E aí você vai para vários movimentos. Eu lembro de um movimento que eu fui que era o FECONIZU, que era o Festival do Negro Zumbi. E as pessoas já tinham grupinhos falando sobre a questão partidária, né? De como que era essa estrutura. E aí você começa a entender os poderes legislativos, judiciário, da sociedade, o executivo, né? E que muita coisa se aprende na escola, mas às vezes na escola você nem lhe dá conta, né? Do que de fato do que a decisão política, as decisões políticas de uma lei que é aprovada na Câmara impacta na sua vida, né? Então você começa a entender isso, quando você começa a entender isso muito cedo, então você começa muito cedo também a querer fazer parte, né, dessa... Então eu lembro que quando eu me filiei no PT, foi justamente por quê? Porque vinha com essa coisa mesmo da ascensão do Partido dos Trabalhadores, né, o Lula, enfim... E talvez não, certeza, né, que era o partido que mais representava o perfil do trabalhador, do povo, enfim, né? Então, a grande maioria das pessoas nessa época, vamos se filiar. E aí, com o tempo, né, e aí é um pouco disso que a gente até ensina para os meninos e para as meninas hoje, que assim, primeiro você tem uma consciência política, depois você escolhe um partido político. Então eu acho que eu me filiei no partido, depois eu tive uma consciência política, aí me desfilei do partido e fui para o PCdoB, né, que é o Partido Comunista do Brasil. E eu fui para o PCdoB justamente por conta da Alice Brandão, assim, né, porque... Não foi por causa do comunismo. Não, foi por conta, eu falei assim, não, eu acho que eu quero fazer parte, como ela sai com o primeiro mandato dela como deputada estadual, eu falei, não, eu quero fazer parte desse partido, porque acho que tem tudo, porque daí a gente vai conhecer o partido e é isso também, você tem uma consciência política, aí você vai conhecer a história do partido, então ele vai fazer 100 anos, né, fez 100 anos, e aí esse processo mesmo de entender o seu perfil político e aquilo que você quer fazer parte, né, para amanhã ou depois as pessoas não falam assim, tá vendo, é o seu partido, porque tem muito isso, né? Tá vendo, é o seu partido, teve uma votação na Câmara dos Deputados, tá vendo, o seu partido votou não ou sim, enfim. E aí esse processo político, né, de entender o que é a política, ele é importante para que a gente possa saber onde que a gente pode ser mais eficiente, né? E também, assim, mesmo sabendo, porque daí você sai daquele perfil de fazer reclamações, né? A minha rua, o esgoto, né? A entrada do meu bairro, enfim, a iluminação, para poder entender da onde que saem as decisões para ir levar à melhoria. Aí você passa, de fato, a entender um pouco mais, né? Então, se alguém te chama de comunista, é natural para você, né? Para mim é tranquilo, né? Suave, assim. Eu acho assim, hoje tem, por em função mesmo dessas últimas ondas, desses conflitos geracionais políticos, né? Eu costumo dizer assim, que eu falei assim, olha, quando você tiver, de fato, uma maneira de explicar para mim, sem usar coisas que estão postas, para você ter uma ideia, instantâneas, até a gente conversa, troca ideia. Mas se talvez vir com respostas instantâneas que não tem fundamento e também não me traz uma lógica de entendimento, para mim não vai adiantar de nada. Enfim. Os dois nomes hoje que são mais expoentes do Partido Comunista no Brasil é a Manuela Dávila e a Alice Brandão, né? Alice Brandão e o governador do Maranhão, né? O Flávio Dino. Então, essas pessoas... Então, E aí falando desse perfil pessoal, né, você vê que o partido tem essa preocupação principalmente com os LGBTs, tem uma preocupação principalmente com mais mulheres na política, né? Então aí começa a olhar para aquele partido. Claro que todos os partidos têm suas dificuldades, né, na questão municipal, estadual e federal. Todos têm. Não vem dizer para mim que o seu não tem, porque todos têm.
E aí você começa a entender que esse processo de construção política, ela tem que passar pelo entendimento grupal. Então você começa a chamar algumas pessoas para entender, olha gente, a gente está com essas demandas aqui que não está acontecendo, a gente vai conversar com o vereador, ele não sabe o que é, por mais que tenha que estar na cara dele, olha, o prefeito também não quer escutar, então a gente começa, e o secretário então, olha, o secretário não sabe que existe isso, não sabe que isso precisa de uma melhoria, ele precisa entender melhor disso, né? Às vezes ele é um bom secretário, mas talvez a equipe técnica dele não tem uma solução mais instantânea, porque talvez não procurou saber, né? E é por isso, então, que você decide participar efetivamente disso, sendo um candidato a vereador, né? E aí, quando a gente junta tudo que a gente fez, a gente já deu vários passos, né? Então, a gente avançou num processo de ocupar alguns espaços tidos de poder, né? Hoje eu sou sou conselheiro do Conselho de Políticas Públicas da Fundação Cultural. Então isso me incomodava muito, talvez, de não ver a cultura que eu gosto, que é a arte urbana e hip hop, dentro a gente estava nas manifestações de culturas populares e outros, a gente estava no outros, né? E no nosso grupo outras pessoas começam a também ocupar alguns espaços também de conselhos para entender, porque as decisões saíram do conselho que ia para as decisões de poderes. Então, a gente tem que estar lá para poder discutir isso, para poder dizer que existe, que tem, principalmente na formação e capacitação, e juntar todas essas informações e dar para eles e dizer assim, olha, a gente precisa disso aqui. E aí você começa a ter também, juntar um grupo de pessoas que também estavam incomodadas com coisas que eles não têm em vários lugares, principalmente na periferia, né? Olha, aqui a gente até tem um projeto, mas ele não tem uma gestão financeira e muitas vezes o secretário, o prefeito nem conhece, né? Então a gente juntou todas essas pessoas durante o processo, antes de decidir ter uma candidatura, né, nesse pleito de 2020. E é legal porque, assim, como era uma decisão coletiva, sempre tinha uma lista de nomes, né? Fulano, mas o meu sempre estava lá em primeiro. E aí quando a gente tem a decisão, eu falei, não, vamos colocar candidatura. E foi muito legal isso, né? Colocar uma candidatura e colocar com as nossas narrativas, né? Sem dobrar o joelho para que a gente pudesse buscar o maior número de votos, assim, né? Mudar a configuração da nossa campanha para fazer um despertamento, talvez, de uma pessoa que ia votar em alguém e decidiu votar na gente. Né? A gente estava até falando no intervalo aqui do programa de como é difícil organizar um partido, né? Porque a eleição do ano passado foi a chapa pura, não valia mais fazer coligação. O PCdoB lançou, acho que 20 nomes, foi a chapa completa, nomes, né? Chapa e completa. A gente sabe que municipalmente falando, às vezes o partido até só serve mesmo para a pessoa se inscrever, ser candidata e depois esquece do partido. Como é que foi para vocês organizarem tudo isso e participar da campanha do ano passado? A gente teve várias pessoas se juntaram para a campanha, né? Equipe de comunicação, equipe de organização, né? A gente optou também para não ter alguns marqueteiros que a gente sempre tem aquela coisa de falar assim, mas eu já fiz várias campanhas. Eu falei, então, a gente vamos nós aqui. Tanto que aí a gente lança um manifesto chamado É Nós por Nós. E aí o Nós por Nós vira uma série dentro da campanha e o movimento, e aí a gente opta nesse processo de construção de uma campanha, com toda aquela coisa, a gente opta por criar uma campanha que tem as nossas narrativas, mas também criar um movimento. Então a campanha passou, o movimento hoje ele existe, né? Tanto que a gente querendo camiseta, a gente querendo fazer ações e atividades, com o movimento É Nós por Nós. Construir as narrativas da campanha, eu acho que assim, a gente aprendeu muito, Romero, porque hoje, né, com um grupo que se formou dentro dessa campanha, a gente consegue fazer várias outras coisas em função daquilo que a gente conheceu no processo, assim, marketing, pra você ter uma ideia, marketing político eleitoral. Cara, em 2018 não existia isso, em 2020 teve muito, né? E a gente foi buscar entender um pouco isso, né? Tanto que a grande maioria da nossa campanha foi na internet. Né? Assim, com audiovisual, né? Bonito, né? Com as redes sociais bonitas dentro desse processo mesmo de entender
de como que a gente ia chegar nessas pessoas, principalmente quando tem o celular na mão, né? De como que a informação ia chegar e pensar no tipo de informação que ia chegar para um adolescente e para um senhor, né? Então a gente sempre a equipe se preocupou com isso. Eu acho que foi muito satisfatório, né? Por várias vezes foi emocionante, né? De ver o perfil do votante, né? O perfil do nosso votante foi de 17 a 35 anos. Vocês já sabiam que ia ser isso, né? Sim. Então é muito gostoso, né? Você ouvir um menino de 17 anos que tirou o título só para votar. Vou votar em você, vota em mim, mas vota num grupo de pessoas, né? Então foi muito emocionante, assim, né? De você ver as declarações de votos numa perspectiva também de estar junto, tá? Então, nós estamos juntos, né? Eu vou votar em você, mas estamos juntos. Né? Você teve 545 votos, né? No balanço que vocês fizeram, foi um número que vocês consideraram que ia ser possível alcançar ou vocês esperavam mais? Como é que foi essa... A gente sempre espera mais, né? Assim, né? Mas eu acho que, assim, uma campanha de 45 dias, uma pré-campanha, uma campanha de 45 dias, para você, numa cidade, mesmo numa cidade com 220 mil habitantes e um eleitorado de 170 mil, 180, você tem que ter você tem que ter uma grana para poder chegar em vários lugares, mesmo você ainda tendo o recurso de ter a internet, né? Porque ainda a gente tem uma cultura ainda que as pessoas querem ver o candidato no bairro, para conversar, para trocar, ele passou aqui, né? Então é muito difícil hoje você fazer uma campanha, mesmo sendo em Jacareí, em qualquer lugar, sem recurso financeiro. Você é um homem religioso? O que você pensa sobre isso? Hoje eu me considero um universalista, né? Muita gente fala assim, Betinho, hoje eu fiquei durante um bom tempo na Umbanda, né? Uma região de matriz africanas, e hoje eu tenho uma ligação muito forte com a ayahuasca e o rapé, né? Explica para quem não entende outras religiões. Eu optei por estar mais próximos é uma mistura, na verdade assim, o templo que eu vou ele é uma mistura de xamanismo com Umbanda e os mestres da ayahuasca, né? E aí esse processo, ele é um processo que eu opto pela medicina sagrada, que é o chá da ayahuasca, né? Que é uma mistura de duas árvores e tal. E ele me traz, para você ter uma ideia, um pouco, eu fui curado, né? Fiz duas operações espirituais nesse processo. E em função disso, né? Hoje ela me trouxe também essa responsabilidade, para você ter uma ideia, né? De exercer uma função espiritual dentro desse processo, né? Que me trouxe, né? Mas mais focado em desmitificar o que era o ser humano nessa vida, né? Então isso cria, né, um caminho que muitas das vezes ele vai ser mal entendido, né, pelaquilo que você coloca, em função mesmo de como que a gente vai lidar com isso, né? Então eu tenho muitas felicidades hoje em função. E quando você faz essa pergunta que eu escolhi, não, eu fui escolhido, né? Porque eu passei por várias, né? E até chegar na que eu estou hoje, né? De se sentir bem, de estar bem, ele demorou um bom tempo, né? Então, ser o escolhido, a gente leva um tempo ainda para poder degustar isso, né? Para a gente encerrar essa nossa conversa, você é uma pessoa que faz planos, ou você deixa acontecer, deixa a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho? Deixa acontecer naturalmente. Ou você é mais organizado? Antes era tanto que quando a gente foi fazer a campanha, eu fui percebendo o quanto de coisa que eu fiz, né? Às vezes sem... E hoje eu tenho que me programar melhor e me planejar, fazer um planejamento, porque eu, além de ser uma pessoa... passa a ser uma pessoa numa visão mais crítica, né? Em função da campanha, mas hoje eu tenho que me organizar porque tem muitas pessoas e muitos projetos. Eu sou gestor de um espaço lá em São José que chama Ecopátio, eu sou diretor de carnaval do Estrela Cadente, né? Além dos projetos que são ligados a nós, né? Assim, né?
Então hoje, há, sei lá, 3, 4 anos eu não pensava nessa coisa do planejamento. Falei, não, vamos fazer e lá na frente a gente dá um jeito. Agora não, agora tem que planejar, assim. Agora janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, a gente faz uma avaliação e faz pro resto do ano. Tá certo, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado essa entrevista. Eu que agradeço aí, né, a TV Câmara, eu acho que é sempre eu falo que tem, toda vez que eu quero saber da minha trilogia e do que eu já fiz aqui em Jacareí, eu venho aqui e vejo os programas da TV Câmara, né? Então eu agradeço ao Elvero também, né, pelo convite, né, e fico, assim, muito feliz e alegre de contar um pouco aí da minha trajetória. Obrigado pela sua entrevista. O Gente em Destaque fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.